A luz do sol não garante segurança. Quando entidades sombrias estão a poucos passos de você, até uma simples caminhada no parque pode virar uma corrida desesperada pela sua vida. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Então se prepara, porque vem aí encontros assustadores com criaturas e monstros que você jamais vai esquecer. Eles caminhavam pelo mato alto, sob um céu escuro, com as câmeras em mãos. Quando pararam perto de uma velha laje de pedra, um dos amigos disse que estavam sendo observados. Quando se viraram devagar, avistaram uma figura ao longe. Tinha forma humana, mas o jeito, a energia, era diferente. Os olhos brilhavam em vermelho e ela segurava um bastão comprido. Não falava, não se mexia, apenas encarava. Alguns disseram que podia ser um xamã perdido. Mas olhos humanos não brilham daquele jeito no escuro. Outros acham que era um espírito preso àquelas terras. Antes que a situação piorasse, eles deram meia volta e saíram dali. Ele voltava para casa por uma estrada deserta, quando os faróis iluminaram algo gigantesco na encosta da montanha. De longe, parecia uma pessoa, mas era grande demais, mais alto que as árvores. A criatura desceu a encosta e sumiu na mata antes que ele pudesse se aproximar. O vídeo viralizou, deixou todo mundo confuso. Afinal, o que era aquilo? E para onde foi? É por essas e outras que ninguém devia se aventurar nas trilhas à noite. Um morador resolveu cortar caminho por uma trilha estreita no meio da mata. Só que, de repente, o silêncio tomou conta. Um silêncio pesado, estranho. Foi aí que ele viu uma figura alta, de cabelos longos encostada numa árvore, os olhos fixos nele, imóveis. Quando os olhares se cruzaram, a criatura não fugiu. Ela apenas se virou e desapareceu na escuridão. Bigfoot, ou algo pior. Ele não ficou para descobrir. Saiu dali e nunca mais voltou. 2 garotos davam uma volta de carro pela cidade quando, sem querer, entraram num vilarejo deserto. Ruas vazias, prédios silenciosos, o clima perfeito para dar ruim. Foi então que uma criatura enorme surgiu no meio da estrada. Parecia um animal, mas o tamanho e o rosnado profundo contavam outra história. Ela não atacou, só ficou ali, bloqueando o caminho. Com o coração disparado, eles deram ré e aceleraram dali. Quando as luzes da rua sumiram, eles tinham certeza. Aquilo era um lobisomem. Um grupo de amigos seguiu lendas antigas até uma casa no meio da floresta. Desde o primeiro passo lá dentro, sentiram que algo os observava. Galhos estalaram e um clarão da câmera revelou uma figura agachada nas sombras. Olhos brilhantes, chifres retorcidos e um rosnado baixo vindo das árvores. Sem pensar 2 vezes, eles largaram tudo e correram como se não houvesse amanhã. O que quer que fosse, não era deste mundo. 2 pessoas atravessavam uma velha ponte à noite, filmando o caminho para casa. Tudo parecia normal, até que, revendo as imagens depois, viram ela. Uma mulher parada, imóvel, encarando-os com um sorriso largo demais. Olhos vazios, frios. Na hora, eles nem perceberam a presença dela. Se tivessem parado, talvez ainda estivessem lá, congelados, embaixo daquela ponte. Por semanas, sons estranhos vinham de uma casa abandonada. Até que um homem, movido pela curiosidade ou pela imprudência, decidiu investigar. Ao entrar, viu uma figura negra deslizando pelas sombras. Ela não atacou. Apenas se movia de um lado para o outro. Depois parou, ficou observando. Nas paredes, símbolos estranhos. Sinais de que algo sombrio acontecia ali. O ar parecia pesado, como se fosse esmagá-lo. Ele não esperou para ver o que vinha depois. Saiu dali na mesma hora. Tem lugares que é melhor deixar em paz. Em San Marcos, trabalhadores de uma fazenda ouviam barulhos estranhos perto do curral das cabras toda a noite. Um dia, decidiram conferir. Com lanternas em mãos, se depararam com uma cena aterrorizante. Uma criatura enorme, negra, agachada sobre uma cabra, dilacerando-a. Quando perceberam a presença dos homens, a coisa virou devagar, os olhos fixos neles. O medo foi mais rápido que a razão. Eles correram com apenas uma cerca metálica entre eles e... aquilo. Alguns juram que era o chupacabra, outros acham que parecia mais um urso. Mas ninguém ficou para ter certeza. Um vídeo sinistro apareceu na internet e deixou muita gente perturbada. Mostrava um rapaz andando por um campo vazio à noite quando encontrou uma fogueira acesa. Sozinha. Sem ninguém por perto.
Mas aí ficou pior. Uma figura sombria surgiu da escuridão, flutuando em direção ao fogo. No momento em que tocou as chamas, desapareceu, tudo gravado claramente. Fantasma? Espírito perdido? Ninguém conseguiu explicar. Só restaram perguntas e arrepios. Tem lugares que é melhor deixar intocados. Um casal foi até uma ilha para uma caminhada tranquila ao pôr do sol, mas ao dobrar uma curva, congelaram. Na areia, uma figura alta, envolta em um manto preto, parada, imóvel. Seus olhares se cruzaram, e o medo veio como uma onda. Sem dizer uma palavra, eles giraram nos calcanhares e correram de volta para o carro. Aquela praia nunca mais pareceu segura. Skinwalker? Alienígena? Ou algo pior? Eles não ficaram para descobrir. E nunca mais voltaram. Durante uma trilha no fim da tarde, um rapaz começou a filmar. No chão, meio coberto por folhas, ele viu uma criatura pequena. Seu corpo estava imóvel, mas o rosto parecia humano demais. Algo como um filhote de pé grande. O pânico foi imediato. Se os pais estivessem por perto, se aproximar seria suicídio. Ele deu alguns passos para trás, depois correu sem olhar para trás. Nenhuma gravação do mundo valia tanto risco. Num acampamento, um homem ouvia o vento ao redor da barraca. Parecia normal, até que um som diferente começou, baixo, ritmado, quase chamando. Quando saiu para olhar, a lanterna iluminou uma silhueta enorme. Uma besta coberta de pelos negros parada na clareira, cabeça inclinada, observando. Diziam que havia Jin naquela floresta. Agora ele tinha certeza. Não ficou para discutir. Correu de volta ao acampamento com o coração disparado, deixando a criatura para trás. Nas florestas de Adágia, um grupo de jovens tropeçou em algo que não deveria existir. Pelo espesso, altura descomunal, mas rápido demais para ser um animal comum. A coisa se movia entre as árvores como se estivesse brincando com eles, antes de sumir floresta adentro. Eles sabiam. Não era só um bicho qualquer, era o pé grande, e não o americano. Essa lenda não pertence a um único país. Ela está em movimento. Quando os guardas florestais encontraram a câmera abandonada de um excursionista, esperavam apenas equipamento quebrado. Mas o que viram parecia mais um filme de terror. As imagens tremiam a cada respiração ofegante enquanto ele corria desesperado pela mata. De repente, pam! Uma figura alta, de casaco preto e máscara, surgiu no meio do caminho. Ao redor, velas acesas lançavam sombras que pareciam vivas. A tela ficou preta, sem trilheiro, sem pegadas, sem nada. Apenas um cartão de memória recheado de pesadelos. Ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. No momento em que um investigador paranormal entrou naquela cidade fantasma, soube que tinha cometido um erro. O silêncio era tão pesado quanto fumaça. E então ele viu um rosto negro como a noite, com olhos brilhantes, espiando de uma janela. Sumiu num piscar de olhos, mas apareceu de novo, atrás de uma parede. E de novo, cada vez mais perto. Aquilo foi o suficiente. Sem esperar pelo grande finale, ele correu até o carro e saiu dali como se a própria morte o perseguisse. Numa rua deserta, uma câmera de segurança capturou algo saído de um pesadelo. Primeiro, só um bando de cães latindo feito loucos para algo fora de vista. Mas então, ela se rastejou para dentro da imagem. Uma criatura gigante, com forma humana, retorcida e quebrada, como um erro da realidade. Ela se arrastou pela rua como um glitch vivo. O vídeo explodiu nas redes. Uns disseram Skinwalker, outros preferiram apagar o app e fingir que nunca viram. Mas uma coisa é certa, ninguém mais caminha sozinho naquela rua. No México, um rapaz decidiu dar uma volta noturna pela floresta. Se arrependeu na mesma hora. Entre as sombras, uma criatura agachada devorava algo, rasgando como um animal selvagem. Mas aquilo não era normal. Braços longos demais, corpo se movendo de forma quebrada, como se não soubesse ser bicho. Foi então que ele entendeu. Aquilo era um lobisomem. Com o coração disparado, ele recuou lentamente e fugiu dali, jurando nunca mais voltar. E, sinceramente, foi uma decisão sábia. Um caçador seguia rastros na floresta, achando que estava atrás de um prêmio grande. Entre as árvores, viu uma figura colossal, imóvel. Ergueu o rifle e congelou. Não era urso,
nem chegava perto. Ao se aproximar, o rosto da criatura se contorceu em algo puro, feroz. Ele soube na hora, era um Sasquatch. Tentou recuar, mas já era tarde. Naquela noite, o caçador desapareceu. Sem trilhas, sem equipamentos, nada. Uns dizem que a floresta o engoliu. Outros acham que ele só chegou perto demais de algo que nunca deveria ser visto. Numa pequena cidade do interior do Brasil, histórias de um monstro faziam todos trancarem suas portas antes do pôr do sol. Mas um fazendeiro, achando que era mais corajoso que os outros, pegou uma lanterna e foi procurar respostas. Má ideia. Do meio do matagal, surgiu uma criatura pequena, peluda, preta, segurando um pedaço de pau como se fosse uma lança. Antes que o fazendeiro pudesse piscar, o bicho avançou em alta velocidade. Ele quase não escapou. Desde aquele dia, ninguém nem olha mais para aqueles campos. Aprenderam rápido que certas lendas não se desafiam. Um vídeo aleatório de um zoológico apareceu online. No começo, parecia só um monte de macacos fazendo bagunça, mas quem continuou assistindo percebeu algo muito errado. Figuras escuras se moviam de forma estranha, estranha demais. Uma delas caiu de uma árvore e rastejou como uma cena de filme de terror. Outra árvore balançou, mas nada saiu. De repente, uma das criaturas se levantou sobre duas pernas e saiu andando como se fosse dona do lugar. Alguns disseram que eram criptídeos, outros simplesmente fecharam o notebook e decidiram esquecer o que viram. Seja o que for, aquilo não era macaco. Um dos vídeos mais estranhos circulando na internet mostra um cara deitado no chão, imóvel, coberto da cabeça aos pés de preto. Quem filma tenta conversar com ele, mas o rosto estava errado. Pálido como um fantasma, deformado, parecia saído de um pesadelo ruim. Logo começaram a dizer que aquilo nem era uma pessoa, mas sim um espírito perdido, preso em vídeo. O mais bizarro, ninguém sabe onde foi gravado, quem estava filmando ou o que aconteceu depois que a câmera cortou. É como se o cara tivesse desaparecido no ar, sumido. Tentando escapar de uma figura sinistra que sempre aparecia à noite, um homem achou que estava sendo esperto ao investigar tudo durante o dia. Má ideia. No meio da floresta, encontrou um prédio velho, quase engolido pelas árvores. Parecia inofensivo, até ele se aproximar. Na porta, uma figura alta, completamente preta, parada, imóvel, como se estivesse esperando por ele. Não falou nada, não se mexeu, só observou. Seu instinto foi claro. Chegar mais perto seria um erro gigante. Ele aprendeu isso do jeito mais difícil. 2 amigos subiram até o topo de uma montanha curtindo a paisagem, até um calafrio derrubar a brincadeira. Riram nervosos, até verem 2 olhos brilhantes encarando-os no meio das árvores. Quando se acostumaram com a escuridão, viram o pesadelo. Chifres retorcidos, um rosto meio humano, meio bode. Era o Goatman. A criatura que muita gente só sussurra em histórias. Não esperaram para ver o que ia acontecer. Deram meia volta e desceram rápido antes que a noite os engolisse. Num bairro tranquilo do Brasil, um cara filmava casualmente quando capturou algo de arrepiar. Atrás de um muro caindo aos pedaços, uma figura escura se escondia. Mas o formato estava errado, como se nem ela soubesse o que era. Quanto mais se olhava, pior ficava. O rosto distorcido, metade humano, metade animal, mudando de forma como fumaça. E então, sem aviso, a criatura disparou para dentro das sombras numa velocidade antinatural. O cara nem pensou. Desligou a câmera e se trancou em casa. Nunca mais chegou perto daquele muro. Um campista dormia tranquilo em sua barraca quando um barulho estranho o acordou. Um arrastar sinistro no chão. Com o coração acelerado, abriu o zíper só um pouquinho para espiar. Ali, a poucos metros, estava uma criatura parada, virada direto para ele. Era humano? Era bicho? Difícil saber. Mas sair dali seria burrice. Ele ficou imóvel, prendendo a respiração até o sol finalmente nascer. Quando amanheceu, arrumou as coisas e fugiu sem olhar para trás.
Explorar cavernas abandonadas sozinho nunca é boa ideia. Um aventureiro achou que dava conta, mas não demorou para perceber o erro. No fundo da caverna, nas sombras, uma figura corcunda o observava em silêncio, o rosto escondido, mas a presença era sufocante. O ar parecia dizer: saia daqui. As lendas locais sobre a caverna não eram exagero. Ele recuou rápido, deixando o pesadelo quieto no seu canto. Um grupo de amigos voltava para casa tarde da noite, cortando caminho pela estrada perto do mato. A ideia era ganhar tempo, mas custou caro. Do nada, uma figura tropeçou na frente do carro, direto nos faróis. Parecia uma pessoa, até olharem direito. As pernas estavam retorcidas como borracha derretida e os movimentos eram errados, quebrados. O pânico tomou conta. Lembraram das histórias de uma mulher que enlouqueceu por ali e nunca foi embora. Naquela noite, a lenda virou realidade. Pé no acelerador. Ninguém olhou para trás. Nas profundezas da floresta, um homem avistou uma figura encostada numa árvore, como se estivesse guardando algo. Achou que fosse só mais um trilheiro. Até perceber a estranheza. Aquele ser não se movia como gente. Era como se fizesse parte da floresta. Foi aí que entendeu. Tinha cruzado o caminho de um espírito da mata, um daqueles guardiões ancestrais que o povo só comenta em segredo. Não existem segundas chances com esses seres. Ele recuou devagar, sem fazer barulho, e deu graças por ter sido poupado. Um grupo de jovens decidiu cortar caminho pela mata de madrugada. Péssima escolha. No meio do caminho, 2 olhos brilhantes surgiram na escuridão, fixos neles. Congelaram. Esperavam ser só um bicho, até um deles chegar um pouco mais perto. Foi quando viram o rosto pálido, magro, espiando por trás das árvores. Aquilo não era humano. Nem tentava disfarçar. Toda piada sobre o Rake virou terror real. Não esperaram o desfecho. Correram como se a vida dependesse disso. E provavelmente dependia. Explorando uma casa abandonada e caindo aos pedaços, um aventureiro registrou uma cena que até hoje dá pesadelos em quem assiste. No alto de um muro rachado, agachada como uma gárgula, estava uma criatura gigante, toda negra, imóvel, mas com os olhos brilhando direto para ele. Chifres retorcidos erguiam-se sobre a cabeça, criando uma silhueta ameaçadora. Aquilo não era sombra, nem truque de luz. Era real, e estava esperando. O vídeo cortou bem ali, e sinceramente, isso foi o mais assustador. No meio da trilha, um andarilho viu algo subindo em uma árvore. Achou que fosse uma criança brincando, mas, chegando mais perto, sentiu o estômago despencar. Era pequeno, peludo e se movia rápido demais. Um filhote de Sasquatch. E se o filhote estava ali, os pais não deviam estar longe. O silêncio absoluto da floresta foi o recado. Ele não esperou para descobrir quem mais estava observando. Virou e foi embora, sentindo olhares pesando em sua nuca o tempo todo. Um grupo de amigos ria alto enquanto atravessava uma trilha no mato, até a risada morrer na garganta. Ali, à distância, um lobo gigante, muito maior do que qualquer animal normal, os encarava imóvel. Os olhos brilhavam de um jeito que parecia atravessar a alma. De repente, o lobo uivou. Um som grave, profundo, que fez o chão vibrar. Contra todo o bom senso, eles se aproximaram. E foi aí que a besta disparou. Eles correram, tropeçando, gritando, só pensando em uma coisa: chegar em casa vivos. Pelo amor de Deus, ele tá levantando! Aquela noite deixou de ser diversão e virou puro instinto de sobrevivência. Em 3 de novembro de 2014, um vídeo estranho apareceu. Um trilheiro explorava colinas rochosas à noite, quando passos pesados quebraram o silêncio. Rapidamente sacou a câmera. O que gravou foi de gelar o sangue. Uma figura enorme, corcunda, avançava devagar, cada passo ecoando. O nariz longo e o corpo desproporcional batiam com descrições antigas de criptídeos, esquecidos. Por um momento, a criatura olhou ao redor, até virar a cabeça direto para a câmera. E então, sem aviso, avançou. A tela ficou preta. Ninguém sabe o que aconteceu depois.
Nem todo mistério deve ser desvendado. Por volta das 21, um jovem na Indonésia voltava para casa de moto quando deu de cara com algo no meio da estrada. Não era gente, não era bicho. Era enorme, com um único olho fixo nele. De repente, sua moto apagou. Desesperado, tentava ligar de novo, mas nada funcionava. A criatura apenas observava, imóvel. Tomado pelo medo, ele desceu, se aproximando devagar. Foi quando viu com clareza. Um Nokia igualzinho aos dos mitos antigos. Mas o que estava fazendo ali? Antes que pudesse reagir, a criatura se moveu. E muitos dizem que ele nunca chegou em casa naquela noite. Num passeio pela mata, um aventureiro registrava a beleza do lugar quando algo chamou sua atenção. Lá estava, em pé sobre duas patas, uma figura descomunal. A princípio, parecia não notá-lo, mas havia algo errado. A criatura tinha cabeça de lobo, mas com membros longos, feições afiadas e um ar que gelava o ambiente. Não era um animal selvagem, era um lobisomem. E ele estava no meio do território daquela fera. O coração disparou. Ele sabia que estava perto demais de algo muito perigoso. Um homem caminhava pela floresta à noite quando sentiu aquele arrepio. Alguém, ou alguma coisa, o observava. Virou-se e viu um cão agachado entre as moitas. Mas tinha algo estranho. Os olhos eram intensos demais, o corpo distorcido. De repente, a ficha caiu. Aquilo não era um cachorro, era um Dogman, aquela criatura das lendas que caça humanos. E pela forma como o olhava, parecia pronto para atacar. Ele correu, torcendo para não ser seguido. Um homem e seu cachorro caminhavam pela trilha quando, de repente, o animal avançou rosnando. Lá na frente, um lobo os observava, parado, como se os estudasse. Mas algo não batia. O lobo levantou-se sobre as patas traseiras. E não era só grande, era gigantesco, 3 vezes maior que um lobo normal. Se aquilo era mesmo um lobo, era de outro mundo. O homem não pensou 2 vezes. Agarrou seu cachorro e disparou para longe. Naquele momento, ele entendeu. Eles não estavam lidando com um lobo. Era algo muito pior. E se eu te dissesse que algumas dessas criaturas podem estar mais perto do que você imagina? Curta, comente o que você faria se visse uma... E compartilhe com quem não acredita nessas histórias. I am packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get